3, a partir do versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora vamos ler versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos agora por esse tempo de estudo, de meditação que vamos fazer, que o teu Espírito esteja aqui conosco, possa nos ensinar, nos orientar. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma parte significativa do meu trabalho atual em filosofia é analisar argumentos. Praticamente é colocar à prova ou testar a verdade de certos argumentos, ou, pelo contrário, identificar algumas inferências erradas que as pessoas fazem, ou falácias lógicas, ou conclusões tendenciosas, e assim por diante. E por isso eu tenho me divertido muito nos últimos dias, ou nessas últimas semanas aí que nós temos visto tanta coisa na televisão e as pessoas mesmo comentando em todos os lugares, no trabalho, na internet. E eu tenho me divertido porque é um festival de argumentos, né? Então, para alguém que trabalha analisando argumentos, é divertido ficar pegando alguns desses argumentos e vendo que aquele não procede por causa disso, o outro, a pessoa tira uma conclusão, aí você fica, não, isso não decorre daquilo, e coisas, né, de filósofos, né, que fica se divertindo com esse tipo de coisa. Mas uma questão interessante é que uma das maiores evidências da farsa dos argumentos é quando ninguém muda de lado. Em qualquer das hipóteses, ninguém muda de lado. E isso é uma evidência clara porque há nessa situação uma falta de honestidade intelectual, há uma falta de imparcialidade, né, uma palavra que está muito à moda hoje, né, nesses dias nossos aqui no Brasil. Então, quando as pessoas não mudam de lado, é porque a última coisa que está em questão é a verdade. Pode estar qualquer outra coisa em questão, menos a verdade. E isso é interessante porque quando a gente vai para o campo da religião, por exemplo, campo da fé, nós temos uma situação muito parecida. Nesse campo também existem, geralmente, dois lados. Um que acredita e outro que não acredita. E, frequentemente, também no campo da religião, falta, muitas vezes, honestidade intelectual, falta imparcialidade para analisar os fatos, as evidências, os argumentos, porque há muitas outras coisas que não têm nada a ver com a verdade que estão em jogo. E
isso estava me fazendo pensar a respeito dessa questão de Jesus. Se a pessoa acredita que Jesus é o Filho de Deus, se a pessoa acredita que Jesus ressuscitou, porque há no mundo, na sociedade, nos meios de comunicação, na academia, uma tendenciosidade entre os arqueólogos, entre os sociólogos, entre os historiadores da religião, para convencer, ou um silêncio muito parecido com o que a gente vê quando as pessoas estão tentando distorcer a verdade e fazer você acreditar em alguma coisa. E essa falta de honestidade não é só das pessoas do mundo, é também muitas vezes das próprias pessoas que estão na igreja, às vezes há muitos anos. Eu já contei aqui nessa igreja, alguns anos atrás, que um dia, uma pessoa membro da igreja de muitos anos, estava escutando lá, sentada no banco, eu estava atrás, minha mãe estava na frente, do lado dela, e essa pessoa, membro da igreja, batizada de muitos anos, escutando sobre a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, não lembro se era a Páscoa ou não, mas ela estava escutando sobre isso, e ela um belo dia, sentada no culto, virou para minha mãe, que estava do lado dela, e perguntou para minha mãe: você acredita mesmo em tudo isso? Então, às vezes, tem pessoas que estão há anos na igreja, mas nunca pararam até para se perguntar para si mesma se ela acredita realmente nisso. Claro, as pessoas vêm para a igreja por muitos motivos, né? Às vezes pelas amizades, às vezes porque a família vai, às vezes porque o marido vai, a esposa vai, os filhos vão, e a pessoa está ali, simplesmente. Então, a questão que eu queria fazer para vocês aqui hoje é a seguinte: você realmente acredita que existiu um homem chamado Jesus? Você realmente acredita nisso? Você realmente acredita que esse homem, há mais de 2000 anos atrás, existiu, fez milagres, morreu na cruz? E principalmente, você realmente acredita, reflita sinceramente, com a honestidade intelectual que eu estava falando há pouco, que esse homem que chamavam de Jesus ressuscitou dentre os mortos? Essa é uma questão, irmãos, que na verdade não só nós que estamos aqui, mas todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se ver com ela. Porque, dependendo da resposta que ele der para si mesmo, se acredita ou se não acredita, a vida dele vai mudar completamente, dependendo da resposta que ele dê para si mesmo. E sabe por que vai mudar completamente? Sabe por que vai fazer uma diferença fundamental? Sabe por que poderíamos dizer vital na existência dele? Porque dependendo do que ele resolver acreditar acerca de Jesus e acerca da ressurreição de Jesus, ele vai ter que se ver com esse texto aqui que nós lemos. Principalmente o versículo 15, ou melhor, o versículo 18 e o versículo 36, que eu vou lembrar aqui para vocês. Quem crê nele? Nele quem? Jesus. Não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso aqui é Jesus falando para Nicodemos. Então perceba que todo o ser humano, em algum momento da sua vida, ele vai ter que parar e decidir: vou acreditar
em Jesus, no que ele disse, que ele ressuscitou, etc., ou não vou acreditar. Porque se eu disser para mim mesmo que eu acredito que existiu esse Jesus e que ele ressuscitou, ele está dizendo exatamente eu e ressuscitou. E eu não estou falando nem aqui de você acreditar nisso pela fé. Eu estou falando que não há imparcialidade no mundo para avaliar as evidências históricas que são escandalosas a respeito de que esse homem realmente ressuscitou. E eu queria aqui só passar pouquinho, um quadro bem resumido, simples, dessas evidências, só para você ter uma noção. Você fala assim, não, Ricardo, eu acredito, não preciso nem dever, eu sei que você acredita, mas isso é bom até se você acredita, é até bom para você saber, para falar para outros também. Irmãos, há inequivocamente prova testemunhal da ressurreição de Jesus. Quando se fala em prova testemunhal, geralmente muitos ficam já com um pé atrás, porque o problema da prova testemunhal, quer dizer, o testemunho de pessoas, qual que é? Qual que é o problema do testemunho de pessoas? Vocês podem me dizer, qual que é o problema? Exatamente. As pessoas que dão testemunho de que alguma coisa aconteceu, podem estar mentindo, sim ou não? Pode estar inventando, não pode? Então, por isso que a ciência que trabalha com esse tipo de investigação, ela tem obrigatoriamente que seguir alguns critérios para aferir a verdade de um testemunho de um grupo de pessoas. E um desses critérios, eu vou falar aqui rapidamente, 3 desses critérios para vocês, para depois a gente comparar com os evangelhos. O primeiro desses critérios é o seguinte, são o que eles chamam de discrepâncias controladas. É uma palavra complicada, mas que significa uma coisa bem simples. Os testemunhos de um grupo de pessoas a respeito de um fato que aconteceu, por exemplo, a morte de Jesus, ou seja, qualquer outra coisa, não podem ser nem muito divergentes e nem muito convergentes. O que significa isso? Simples. Imagine que ocorre um acidente de carro aqui na frente da igreja. E todos nós aqui somos testemunhas desse acidente, vemos acontecer. Quando alguém vai investigar esse acidente e vai perguntar para as testemunhas aqui, nós, e se ele quer avaliar se é verdade, sabe o que ele vai fazer? Primeiro, não pode ser testemunhos muito divergentes, ou seja, o irmão lá viu que bateu uma Kombi com um caminhão. Aí eu pergunto, o investigador pergunta por Paulo, ele fala que não, foi um Fusca com um outro carro. E aí eu pergunto para o outro, fala, não teve batida nenhuma. Quer dizer, o que qualquer pessoa de bom senso vai pensar? Um fala que é um caminhão, o outro fala que é um Fusca, e o outro fala que não aconteceu nada? Então, testemunhos muito divergentes significam que tem alguma coisa errada com isso. Agora, veja que interessante, também não podem ser testemunhos muito convergentes, combinando em tudo, batendo tudo nos mínimos detalhes. E eu pergunto para você, por que não pode? Exatamente, tem alguns investigadores aqui. Porque se bate tudo bonitinho, tem um princípio que chama o seguinte, o princípio da percepção humana. Nunca 2 pessoas vão poder narrar um fato exatamente igual, porque se eles narrarem exatamente igual, sabe o que está acontecendo? Eles combinaram. Eles combinaram e estão mentindo. Então, quando o investigador vai verificar a verdade de um testemunho, de algo que aconteceu, ele vai procurar, sabe o quê? Pequenas discrepâncias entre os testemunhos. Aí eu pergunto para o André lá, o André fala, não, foi 2 carros, um carro é branco e o outro carro era não sei o quê, e tinha uma pessoa que passou na rua. Aí eu pergunto para o Paulo já fala assim, não, o carro não era branco, era amarelo claro. E a pessoa não estava atravessando a rua, ela estava na borda da rua. E aí eu pergunto para o outro diz assim, não,
era um carro claro, não sei se era branco ou preto, e aí tinha uma pessoa que estava com uma criança. Percebe que tem pequenas diferenças? E aí o sujeito, não, realmente aconteceu um acidente. Se tinha duas crianças, se tinha, o carro era branco ou amarelo, isso aí é detalhes da percepção diferente das pessoas. Mas o acidente aconteceu. 2 carros bateram e eu tenho certeza disso. Agora, quando nós vamos para o Evangelho, veja só que interessante. Onde está na Bíblia o relato da ressurreição de Cristo? Onde? Quantos evangelhos, irmão Juarez? 4. 4 testemunhos diferentes. 4 pessoas diferentes que colheram ainda o testemunho de outras. Primeira coisa, 4. E quando você vai analisar honestamente, com honestidade intelectual, com imparcialidade, olha só o que você encontra no discurso da ressurreição. João fala que só foi uma mulher ver Jesus. Mateus fala que foram 2 ver o sepulcro quando Jesus morreu. Marcos fala que foram 3. E Lucas falam que foi algumas mulheres e ele não sabe dizer quantas. Está vendo as discrepâncias controladas? Agora olha outro detalhe. Sobre o número de anjos. Mateus e Marcos falam que só tinha um anjo no sepulcro. Lucas e João falam que tinha 2 anjos. Pode conferir depois. E olha outro detalhe. A ordem dos acontecimentos. Os 4 evangelhos, 3 evangelhos sinóticos dizem o seguinte, que primeiro Maria Madalena foi ao sepulcro que estava aberto e não encontrou nada lá. Estava vazio. Conhece a história da morte e ressurreição de Jesus? Amém? Estava vazio. Depois ela foi chamar os apóstolos e voltou com Pedro e mais um apóstolo, Tiago, se eu não me engano. E depois ela encontrou o anjo e Jesus. O Evangelho de João diz o seguinte, que não foi assim. Ele diz que Maria Madalena foi, o sepulcro estava aberto, ela já encontrou Jesus e os anjos, e depois ela foi voltar para trazer os outros. Pode conferir. Então veja, muitos quando leem essas coisas na Bíblia ficam assustados. Nossa, a Bíblia está errada. É porque não entendem da ciência, da antropologia, da história, da investigação, porque Deus fez 4 evangelhos, 4 testemunhos, e eles não batem nesses pequenos detalhes. E por que eles não batem? Porque isso é uma prova. É uma prova de que o ato, o acidente, o fato principal, ele realmente aconteceu. Qualquer pessoa intelectualmente honesta iria considerar esse primeiro fato uma prova robusta de que realmente aconteceu alguma coisa ali. Porque se tivesse sido inventado, não teria sido assim. Os testemunhos. Segundo critério que uma pessoa intelectualmente honesta, um especialista que estuda esse tipo de coisa, a história, iria verificar é o seguinte, é o critério da verossimilhança. O que significa essa outra palavra feia aí? É o seguinte, uma mentira, ela precisa ser verossímil. A verdade não. Tá, Ricardo, mas o que significa isso? Significa, eu vou te dar um exemplo também. Imagine não, é um caso que aconteceu mesmo, uma criança, alguns de vocês devem ter visto isso, alguns anos atrás, uma criança de 3 anos de idade, se eu não me engano, caiu
Não, era uma criança menor. 3 era o outro número, que era do andar. Uma criança pequena, quase recém-nascida, caiu do 3º andar de um prédio. Caiu, não tinha ninguém lá embaixo. Calçada, chão duro, concreto. E não sofreu nenhum arranhão. Como é que você me explica isso? 3º andar. Sabe qual que é o critério da verossimilhança aqui? É o seguinte: se isso acontecesse numa novela, o que você ia dizer para mim? Você ia dizer o seguinte, só em novela mesmo. Se isso acontecesse no filme, você já ia desligar. Só em filme mesmo isso aí. A mentira, a ficção, ela precisa ser verossímil. A verdade não. Se aconteceu, aconteceu. Não importa se é verossímil ou não. É um outro caso que eu vi o seguinte, presta atenção, isso aconteceu. 2 irmãos morreram atropelados, com um intervalo de tempo de 3 anos, e morreram atropelados os 2 pelo mesmo taxista na mesma rua. Você acredita nisso que eu estou falando? 2 irmãos morreram atropelados pelo mesmo taxista no intervalo de 2 anos na mesma rua. Qualquer um ia dizer, se fosse novela, né? Isso é só em novela mesmo. Só que é verdade. Esse é o único problema. Aconteceu. Quer um outro fato histórico, bizarro? A mesma pessoa passando por baixo de uma janela, uma criança caiu, ela segurou a criança nas mãos, devolveu para os pais, que estava brincando na janela e caiu, uma criança pequena. 3 anos depois, essa mesma pessoa estava passando nessa mesma rua, debaixo da mesma janela, e a mesma criança, 3 anos depois, caiu e ele segurou a mesma criança. São histórias que ninguém acreditaria, se não fosse verdade. Aconteceu e tem registros. Então, o critério da verossimilhança diz o seguinte, que para você contar uma mentira, para você inventar alguma coisa, você tem que ter um mínimo de convencimento. Você não pode inventar coisas estapafúrdias, senão ninguém acredita. E o que isso tem a ver com o Evangelho? Com a ressurreição de Jesus? Simples. Quem foram as testemunhas, as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus? Quem? Vamos facilitar a pergunta. Homem ou mulher? Mulher, se foi uma, se foi 2, se foi 3 ou mais, a gente não sabe, né? Mas foram mulheres. Só que o problema é o seguinte, na época, palavra de mulher, na época, palavra de mulher não valia absolutamente nada. Nada. Nenhum apóstolo em sã consciência iria inventar uma história de que Jesus morreu, ressuscitou, tá, e quem que viu isso? Foram as mulheres. Ou tinha que ser muito burro, ou era verdade. Outra coisa, imagine que alguém chegue para você e fala assim, o Deus do universo veio para o mundo, o Rei dos Reis, o dono de toda a glória. Aí você pergunta assim, nossa, coisa extraordinária, e aonde nasceu esse Rei dos Reis? Aí você responde o quê? Nasceu na estrebaria, junto com os animais, uma cidadezinha no meio do nada. Quem é que iria inventar uma história dessa, esperando que alguém acreditasse, a não ser que seja verdade? E mais uma, esse mesmo Deus do universo que veio ao mundo, Rei dos reis, dono de toda a glória,
O que aconteceu com ele? Morreu. Você fala para a pessoa: nossa, mas como assim morreu? Ele não era o Deus do universo, não era o Rei dos Reis, como é que morreu? Morreu. Mas como que morreu? Morreu crucificado. A gente perdeu um pouco da dimensão do que significa isso, porque com o tempo que se passou, mas morrer crucificado era a morte mais da pior escória, para humilhar mesmo. Só os piores tipos de gente, claro, tinha alguns inocentes ali no meio também, morriam daquele jeito. Então imagine alguém inventar uma história dessa, que foi mulheres que viram, que o sujeito nasceu, que o Deus nasceu na estrebaria junto com os animais, que morreu crucificado. Ninguém em sã consciência acreditaria nessa história, a não ser que seja verdade. E há um terceiro critério também para analisar o testemunho de uma pessoa, se é verdadeiro ou falso, de um grupo de pessoas, que é a plausibilidade. É o seguinte, tem alguns que dizem o seguinte: os discípulos roubaram o corpo de Jesus, depois que ele morreu, foi sepultado. Eles foram lá escondidos, roubaram o corpo e inventaram essa história toda que Jesus ressuscitou. É isso que aconteceu. Tá? Estou falando aqui a verdade para vocês. Foi isso que aconteceu. Mas aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu com esses mentirosos discípulos, apóstolos, que inventaram essa história toda de Jesus, de um Deus que veio, morreu, crucificado, etc. O que aconteceu com esses discípulos todos? Se você não tem essa informação, eu vou te passar. Todos os apóstolos, os 12, inclusive o traidor, morreram martirizados, decapitados, queimados, esquartejados, devorados por leões. Agora eu pergunto, você está querendo me convencer que um grupo de pessoas ali, que andaram com Jesus, supostamente com esse Jesus aí, inventaram uma história que ele ressuscitou. E depois, quando foram pressionados pelo Império Romano, que ou para dizerem a verdade, ou morrerem esquartejados, decapitados, queimados ou devorados por leões, esses homens resolveram: não, nós vamos manter a nossa mentira, mesmo que eu morra queimado, esquartejado, devorado por leões. Nossa, como eu adoro esse tipo de sofrimento. E você poderia dizer, um doido poderia fazer isso, sim, mas foram todos, não foi um, todos eles morreram assim. Só uma pessoa muito intelectualmente desonesta, um especialista, um pesquisador que não tem compromisso com saber realmente a verdade, não iria considerar essas evidências escandalosas. Mas eu acho que o principal de tudo isso é o seguinte: o mundo, hoje, como é que eles veem Jesus? Ele é visto pelo mundo, mesmo pelas pessoas que não creem que ele é o Filho de Deus. Ele é visto como uma má pessoa, Jesus? Jesus é visto como um grande líder, é visto como um grande mestre. Jesus é visto como um homem que mudou, extraordinário, que mudou a história. É assim que o mundo vê Jesus. O único problema é que, à luz dos evangelhos, dessas evidências, não existe essa possibilidade. Sabe por quê? Porque Jesus disse que ele era o Filho de Deus. E mais,
disse que ele era o próprio Deus. E se alguém diz uma coisa dessa, me perdoe falar abertamente aqui, essa pessoa precisa de uma camisa de força. Essa pessoa é um doido varrido. Imagine o cara dizendo que é Deus. É um doido varrido, merece ser preso, colocar na camisa de força e ir para o hospício. Ou só se ele estiver falando a verdade. Então, não existe a alternativa de que Jesus foi um grande líder, Jesus foi um grande mestre, Jesus foi uma pessoa boa, Jesus foi um homem extraordinário. Não existe, porque uma pessoa que diz que é Deus, ele é louco, ou está falando a verdade. Humberto Eco, que é um conhecido filósofo e escritor, ateu, ele disse o seguinte: não acredita que Jesus existiu. Mas até Humberto Eco teve que dizer o seguinte: mesmo que os apóstolos tenham inventado esse Jesus, só o fato deles terem inventado um personagem como Jesus já dá esperança para a humanidade. Ou Jesus era um doido, ou ele era Deus. Não há uma outra opção. Então eu estou dizendo isso para vocês porque qualquer análise minimamente imparcial dos fatos históricos, dos testemunhos, dos documentos, vai chegar à conclusão que existiu esse homem chamado Jesus. E mais, que as evidências todas históricas apontam para o fato de que esse homem realmente ressuscitou dos mortos. Ressuscitou. E se ele ressuscitou, meus irmãos, esse texto, tudo que ele disse é verdade. Sabe o que Jesus disse? Algumas pessoas dizem assim: Ricardo, o meu problema é, se alguém bate na minha porta, na rua, e diz para mim que é um anjo, por que eu acreditaria nele? Você faz isso no seu dia a dia? Se alguém bate na sua porta lá e fala assim: olha, eu sou um anjo que vim aqui, tá? Estou vestido aqui de humano, tá? Mas eu sou um anjo. Você acreditaria? Fala para mim. Eu acho que você até faria o seguinte: olha, eu até acredito em anjo, né? Eu estou duvidando se talvez você é um ou não, né? Mas se você é anjo, então mostra aí as tuas asas. Voa um pouquinho aí para eu ver se você é um anjo realmente. Você iria pedir um sinal. E aí você fala assim, ó, mesma coisa com Jesus. Não é porque Jesus diz que ele é Deus que eu vou acreditar nele. Qualquer um, está o INRI aí, né? Para todo mundo saber, né? Ele diz que é Jesus. Você acredita nele? Então, uma mera palavra de uma pessoa não pode me fazer acreditar em nada. Mas saiba que os fariseus, na época de Jesus, usaram esse mesmo argumento e eles disseram: ó, você é o Messias? Você é o Filho de Deus mesmo? Então faz um sinal para a gente. Faz um sinal para a gente. E aí lembra o que Jesus disse? Não? Falou assim, ó, nenhum sinal será feito para vocês, a não ser o sinal de Jonas.
né? Os caras devem ficar, o que ele está falando? Sinal de Jonas? O cara é pirado mesmo, né? Um doido mesmo. Sinal de Jonas. Mas o que Jesus estava falando? Depois o evangelista explica. Jonas ficou quantos dias na barriga do peixe? E depois saiu da barriga. Jesus estava falando o seguinte: o único sinal que será dado para vocês é o sinal da ressurreição. Eu não estou esperando, Jesus está dizendo isso, eu não estou esperando que vocês acreditem que eu sou o Filho de Deus e nem que eu sou Deus, porque eu estou dizendo, vai ser dado um sinal para vocês e para toda a humanidade, do que o que eu estou falando é verdade, eu sou o Filho de Deus. Esse sinal é a ressurreição. E é por isso que eu estou dizendo para vocês, das evidências escandalosas da ressurreição de Jesus. Irmãos, foi dado o sinal. Foi dado o sinal. As evidências históricas estão aí. Há uma dissimulação no mundo, um silêncio dos estudiosos, dos acadêmicos a respeito disso, convenientemente. Mas qualquer pessoa com o mínimo de inteligência é capaz de perceber que esse homem, realmente, as evidências apontam para isso, ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, tudo o que ele disse era verdade e é verdade. E ele diz: quem crê não é condenado. E quem não crê já está condenado. Então todo mundo, não só nós aqui, em algum momento, vai ter que responder para si mesmo: acredito ou não acredito? Jesus ressuscitou ou Jesus não ressuscitou? E se você disser para si mesmo sim, então olhe para esse livro de uma maneira muito diferente, porque tudo o que ele disse aqui é verdade. Mas aí, irmãos, como na política que nós começamos comentando, infelizmente, muitas vezes não é a verdade que está em questão. Muitas vezes, como diz aquele ditado, né, para a pessoa que não quer acreditar, você pode dar a evidência mais forte que existe, ela não vai acreditar, porque na verdade ela não quer acreditar nisso. Ela não muda de lado, né? Ela vai ficar daquele lado até morrer. Só que presta atenção, aqui a gente não está falando de lado de política. A gente está falando do destino da sua alma. Destino eterno da sua alma. Jesus diz que existe céu, existe inferno, existe um mundo espiritual, existe aqueles que são salvos e existe aqueles que são condenados. Estão condenados. Não é time de futebol que a gente está falando aqui, e nem partido político. É a sua alma. Jesus disse que existe a vida eterna, reservada para aqueles que creem nele. Mas mesmo falando isso, eu sei que muitas pessoas vão continuar acreditando somente naquilo que elas querem acreditar, e não importa quantas evidências. Jesus ressuscitou Lázaro, não ressuscitou?
Imagine ressuscitar um morto que está morto há 4 dias já, cheirando. E aí eu pergunto para vocês, os líderes religiosos que viram, acreditaram? Depois da ressurreição de Lázaro? Não. Porque para a pessoa que não quer crer, pode ter a maior evidência, pode ressuscitar, fazer o cara sair debaixo da terra, ela vai continuar sem acreditar. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e não só Jesus morreu, os 12 apóstolos morreram martirizados. E não só os 12 apóstolos morreram martirizados, mas milhares de cristãos no primeiro século morreram nas mesmas condições, martirizados. E você sabe por que toda essa gente morreu? Jesus, antes disso acontecer, Jesus já tinha dito: se a semente cair no solo e não morrer, ela não produz fruto. Mas se ela morrer, produzirá muito fruto. E sabe do que Jesus estava falando? Ele estava falando dele, que teria que morrer e ressuscitar para provar que tudo o que ele disse, ensinou e viveu aqui na terra era verdade. Mas não só ele, os apóstolos teriam que morrer martirizados para darem testemunho de que tudo isso que se encontra nos evangelhos era verdade. Mas não só os apóstolos, os milhares de cristãos no primeiro século morreram, sabe para quê? Para dar testemunho de que eles foram até a morte, porque tudo isso era verdade. Tudo para fornecer evidências incontestáveis para você ter certeza que Jesus é o Filho de Deus e as suas palavras são verdadeiras e o que ele está dizendo em João 3 aqui é verdade. As evidências estão aí. Quem não acredita é porque não quer acreditar. Mas como Jesus ressuscitou, e isso é incontestável, então as suas palavras são verdadeiras. E é verdade o que está escrito nesse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, o quê? Crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E mais, porque Deus não enviou o seu Filho para que condenasse o mundo. Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Ele enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele. E por isso, o versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não será condenado, já está. Porque todos já estavam condenados. E Jesus veio para nos livrar da condenação. Não é jogar ninguém no inferno. É para salvar. E qual é a condenação? A condenação é essa, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. E o último versículo que nós lemos diz: aquele que crê no Filho tem a vida. Mas aquele que não crê não verá a vida,
mas a ira de Deus permanece. Está vendo? Não virá, ela permanece, porque já estava. Permanece sobre ele. Então a questão hoje aqui, irmãos, eu não sei se todos aqui já creram em Jesus, já entregaram a sua vida para Jesus. E eu vou ser sincero com você, não importa se você vai em igreja ou está em igreja há 5 anos, 10 anos, 20 anos, porque depois que eu vi aquela senhora e ainda outras pessoas, que eu não comentei aqui, que estão ali sentados e se perguntando, mas você acredita mesmo nisso? Então a gente vê que isso não significa nada. A pessoa pode estar anos e anos na igreja e nunca parou para pensar se acredita na ressurreição ou não. Então, essa palavra é para alguém que nunca realmente parou para refletir se algum dia creu verdadeiramente em Jesus. E é uma oportunidade que você tem para fazer isso. Por isso eu queria orar com vocês hoje. Convido vocês a fecharem seus olhos, curve a sua cabeça. Mas antes de orar, eu queria perguntar para você se você realmente já fez essa decisão, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você já reconheceu que você precisa dele. Se você já fez uma oração, pelo menos uma oração, dizendo, reconhecendo para Deus que você é pecador, que você precisa dele, né? Precisa da salvação, precisa do perdão de Deus. Então esse é o momento que você pode buscar a face de Deus aí, pedir para Ele, né, que salve a sua vida, que você acredita, declarar a sua fé a Ele. Porque o texto aqui, a fala de Jesus é muito clara, irmãos. Aquele que não crê já está condenado. Isso não é brincadeira, né? Quem crê tem a vida eterna, quem não crê não tem a vida, não verá a vida. Então é uma coisa que a gente tem que levar com seriedade. Então eu vou orar e você, se quer fazer uma decisão ao lado de Cristo, quer colocar a sua vida aos pés da cruz, reconhecer, faça a sua oração também a Deus enquanto eu oro também. Para que você tenha essa esperança também. Então vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra.